Olá pessoal, tudo bem? E da nossa série Diários de um Atendimento, hoje nós vamos falar sobre ataques espirituais. Lá atrás, de novo, voltando lá nos anos de 2009, 2010, 2009, nós ainda estávamos nessa curva de aprendizado, né? Eu não sei se vocês lembram que eu falei que eu ia fazer uma série contando histórias que aconteceram no Navegantes. E um dos nossos treinos, a gente começou com os estudos, com a orientação, fazendo a nossa curva de aprendizado para começar a atender as pessoas, né? E também estava o item, né, desse aprendizado, seria a proteção da casa, a proteção dos médiuns contra ataques espirituais, como há em qualquer lugar. Não vamos aqui entrar em discussão se tem ou se não tem. Em todo lugar tem, né? Quando você começa a fazer o bem, quando você começa a agir, ter uma ação voltada ao bem, consequentemente, né, você acaba sofrendo alguns ataques da espiritualidade, do lado negativo, né? Ah, agora eu entendi! E a gente precisa aprender a se preservar, se proteger, enfim, proteger a casa e também, claro, que as pessoas que vão até a casa para serem atendidas e tudo mais. E aí, num desses treinos, né, eu tava dentro da casa e eu senti algo, como se tivesse alguém do lado de fora que quisesse entrar na casa e brigando, discutindo, né? E eu fiquei meio receosa. Lembra que eu falei que eu tava voo solo, aprendendo, tava como orientadora, não era uma trabalhadora apenas, com alguém me orientando, com alguém me direcionando. Eu tava ali, eu orientando, eu direcionando, aprendendo junto, né? Porque a gente sempre aprende junto. E aí eu comecei a sentir isso e aquilo começou a me dar um medo, gente. Um medo. E eu não... Vamos lá, bora lá, vamos confiar aqui na espiritualidade. Só que, quando eu senti essa pessoa, né, esse espírito, do lado de fora da casa ainda, ele não tinha nem entrado, do lado de fora da casa ainda, com toda a agressividade, com toda a raiva que ele estava, eu falei pra mim mesmo, já avisei que vai dar merda isso. Esse medo, né, tô aqui, tô dirigente e tal. Então eu tinha que ser forte, tinha que mostrar que eu tava ali, que eu sabia o que estava fazendo e tudo mais. Não que eu não soubesse o que estava fazendo. A gente tem todo... É como se fosse um script. Olha, você faz isso, 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 você vai seguindo lá, ticando os pontos. Só que na hora que a doutrinação, né, acontece de verdade, a incorporação acontece de verdade, você não tem certeza, não é uma coisa exata do que vai acontecer. Né? É como se fosse uma conversa, você imagina o que o outro vai dizer ou o que o outro vai fazer, mas você não tem certeza real que vai ser aquilo mesmo, você imagina só, você planeja na sua cabeça. Então eu tinha todo um roteiro já programado na minha cabeça de ações, só que quando eu vi a proporção, né, até da raiva mesmo daquela entidade, eu fiquei com medo, mas eu fiquei com medo real, né? E esse medo fez com que eu baixasse a minha guarda automaticamente. Eu não vou pedir para vocês acreditarem, porque a história é minha, tá? Eu passei e eu tô contando. Se vocês acreditarem bem, se vocês não acreditarem, pelo menos vai servir de entretenimento, tá? Mas rolou exatamente como eu vou falar para vocês. Olha a cara de vocês, tô brincando. Qual é, gente? É brincadeira. Qual é? Eu fechei o olho para poder fazer a incorporação, para me concentrar, fazer a incorporação, e eu vi literalmente um homem vindo na minha direção com 2 lanças. E ele veio correndo, como se tivesse, sabe, tipo, deu grito de guerra, atacar, e ele veio. E ele veio de uma vez. Gente, quando eu fechei o olho que eu vi aquele homem vindo na minha direção, sabe quando você congela? Eu congelei, em segundos eu pensei, quem vai me ajudar? Que estrutura que eu tenho? Quem vai me dar apoio? Sabe quando você pira? Putz, estou lascado.
Estou lascado, lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. E pensei nas pessoas, mas eu falei, gente, será que eles estão preparados? Será que eles não estão preparados? Tal. Enquanto eu tava nessa loucura na minha cabeça, segundos, ele veio, ele cravou as 2 lanças aqui, assim. Ele veio de uma vez, pulou e cravou. Na hora eu senti a dor física. Eu caí no chão, gritando. E quando eu caí no chão, que eu senti aquela dor física, eu ouvi nitidamente: se controla. Se controla. Sabe como você dá aquela respirada e fala, não, não é assim que funciona. Isso não pode estar acontecendo. Aquela coisa de não pode estar acontecendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas eu... Não, isso não vai acontecer assim. E aí eu me dei conta do que o medo é capaz de fazer. Nesse segundo que eu senti a dor e eu caí, eu tive consciência de que eu abri essa porta e a minha falta de confiança, porque foi uma falta de confiança em quem estava ali do meu lado, nos médios que estavam me assessorando, fez com que aquilo acontecesse. Não foram os médios, não foi a entidade em si, mas sim o meu medo e a minha falta de confiança, né? Então, isso foi, gente, milésimos de segundo, foi assim, loucura. Eu respirei fundo, ouvi o se controla, vamos lá, levantei, e aí trouxe, falei, não, vamos conversar. E na hora que eu trouxe, eu não lembro agora exatamente quem, alguém começou a fazer essa doutrinação, e foi uma discussão, né, se não me engano, era uma questão de território, né, tipo, vocês vão realizar um trabalho aqui é meu lugar, eu não quero vocês aqui, o contexto era mais ou menos esse, e aí foi feita a doutrinação, a espiritualidade toda ali assessorando e tal, a gente conseguiu fazer essa doutrinação, e aí ele foi levado, foi socorrido, e quando eu voltei, todo mundo sem entender o que aconteceu, preocupado comigo e tudo, e aí eu fui explicar, né, que na verdade tinha sido a minha insegurança que fez com que eu desse aquela abertura. Então, um dos nossos maiores aprendizados nessa época, e que eu trago também comigo até hoje, é que se você não tem segurança, né, para fazer algo, se você ainda se sente inseguro, se você ainda tem medo, não faça, tá? Se você tiver, espero que vocês tenham alguém para te orientar, para estar ali segurando a sua mão e tal. Você tem que estar muito confiante com quem te orienta, você tem que estar muito confiante naquela pessoa que está ali no seu superior, para te passar essa base, né? Porque quando a gente tem medo, nós abrimos portas. E o medo nada mais é do que o desconhecimento, a falta de conhecimento, né? Eu não sei se desconhecimento tá certo o termo, mas a falta de conhecimento. Porque quando você conhece, quando você sabe o que está acontecendo, não tem por que você ter medo. A gente tem medo do desconhecido, né? Quem aqui, quem nunca teve medo da morte, por exemplo? Porque a gente não sabe como vai ser. A gente não sabe o que vai acontecer. É o inesperado, né? E isso faz com que a gente se sinta inseguro em relação a isso. A gente tem esse medo, né? Hoje eu falo assim, tô super pronta. Vamos ver na hora que chegar. Ele é culpado, dá pra dizer que esta carinha de cínico dele é culpado. Né? Pra ver se essa coragem toda funciona. Mas, voltando aqui um pouquinho, essa falta de conhecimento da situação em si faz com que a gente abra portas e receba essa energia de uma forma diferente. Se eu não tivesse tido medo, podia até ter esse medo, mas tivesse segurança, tanto na minha equipe espiritual, a confiança na minha equipe espiritual, a segurança nas pessoas que estavam à minha volta, ele poderia ter vindo da mesma forma, mas ele não me atingiria. Que foi o que passou a acontecer depois disso, né? Toda vez que eu me vi numa situação como essa, que foram várias, tá? Não foram poucas, chegou a ser quase uma rotina, não chegava até mim esse ataque,
né? Esse ataque, essas entidades, elas vinham, eu conseguia fazer essa incorporação, a gente conseguia fazer a doutrinação, né? As pessoas que estavam trabalhando junto comigo, mas eu não tinha esse ataque físico, eu não tinha essa sensação física, porque depois a gente, em treinamento, estudo e tal, a gente aprendeu a lidar com esse tipo de situação. Então, são histórias como essa que faz a gente entender, às vezes, a postura que a gente tem, até de coragem, né, em relação a algumas coisas, pelo aprendizado que a gente recebeu. A princípio, né, foi meio, nossa, mas como que pode deixar te atingir desse jeito? Dor, você caiu. Se eu não tivesse permitido, e se eles também não tivessem permitido eu ter sentido tudo aquilo, eu ter passado por tudo aquilo, talvez eu não tivesse aprendido a me defender, né? A fazer um bloqueio, a fazer um escudo de energia, a sair da mesma vibração, entrar numa sintonia diferente para que essa energia não me atingisse, enfim. E foi um treinamento durante um bom tempo. Não foi de uma hora para outra, óbvio, né? Mas foi com um treinamento constante. Foi a única vez, ou uma das poucas vezes, que me atingiu fisicamente, né? Tem algumas situações que atingem mesmo. Mas que foi, assim, uma das histórias também que acrescentaram muito e que foram fantásticas para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? Mais uma historinha aí para vocês refletirem, pensarem. Já aconteceu com vocês? Não aconteceu com vocês? Vocês já viram isso acontecer? Essa reação física mesmo a um, eu vou chamar de ataque, mas enfim, né? A um trabalho espiritual, um tratamento espiritual. Curtam, comentem, se não concordam, se acham absurdo, se não acham absurdo, se já aconteceu, enfim, me contem um pouquinho aí da experiência de vocês, né? E gratidão sempre pela essa atenção, por essa troca, e eu espero que vocês estejam gostando dessas histórias de atendimento do Navegantes, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, muita luz, muita paz, gratidão sempre.